Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal e a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Google. Hoje nós vamos aprender juntos a criar condicionais de validação de senha. A gente vê em muitos aplicativos aí pela internet em que nós temos condicionais em que uma determinada senha o usuário se cadastrar, ele tem que cumprir algumas regras. Quais regras? Ele tem que ter uma quantidade mínima de caracteres, ele tem que ter caracteres especiais, letras e números, maiúsculas e minúsculas. Então nós vamos aprender a aplicar isso hoje nessa aula aqui no Google, ok? Não sai daí que a gente vai começar mais uma aula top. Bora lá! Para nós começarmos essa aula de hoje, pessoal, nós temos aqui pronto, de exemplo, um formulário simples de cadastro de novos usuários, tá? Com os campos nome, e-mail e senha. Nós vamos fazer a aplicação dessa regra de condicionais, né, de variáveis de strings que tem que conter a nossa senha, e nós vamos mostrar isso também visualmente para o usuário final, para que ele tenha certeza de que ele cumpriu o que a senha pede, ok? E o próprio sistema envia mensagem de core, alerta, se ele não cumprir as regras para poder criar a senha. Para começar, a gente tem que vir aqui em Celtics, né, que é em configurações, vai em General. O Bubble, ele tem nativamente essa função, tá? Nós vamos trabalhar com Extract with Regex, né, popularmente dizendo aqui, e aonde a gente extrai essas variáveis na hora da gente configurar os condicionais dos elementos lá no design, ok? Mas, primeiramente, a gente vem aqui em Settings, vem na aba General, rola aqui até a parte de baixo que está aqui, Password Protection, tá? A gente vai habilitar, ó, Define a Password Policy. A gente vai habilitar essa caixa aqui. Ele mostra aqui o que a gente consegue configurar nativamente. A gente quer que tenha número, a gente marca. A gente quer que tenha letra maiúscula, a gente marca, e a gente quer que tenha letras e caracteres especiais. Require now alphanumeric character, tem que tenha letras, ok? E o mínimo que a gente quer que essa senha tenha. Digamos que a gente quer que ela tenha no mínimo 8 caracteres, então a gente marca aqui, ó, coloca nessa checkbox aqui, esse input, o 8. Então, a gente configurou a regra de validação de senha. Ela vai ter que ter, no mínimo, 8 letras, né, 8 caracteres, números, letra maiúscula ou minúscula, e números, letras e caracteres especiais. Voltando aqui para a aba de design, nós vamos inserir um grupo aqui, ó, nesse formulário. Se a gente visualizar ele aqui, ó, ele está cru aqui sem nada, tá vendo? Ó? Não funciona, não está configurado nada. Então, o que a gente faz? A gente vai inserir aqui um grupo. Ó, embaixo desse elemento aqui. Esse grupo, eu vou chamar de grupo shape, que nós vamos usar o elemento shape para que a gente consiga visualmente ver as regras sendo cumpridas, tá? A gente vai colocar uma regra também de que se a gente criar uma senha fraca, ele demonstra uma senha boa e uma senha forte, ok? Então, esse grupo shape. Eu vou inserir, renomeei ele, né? Vou inserir um texto dentro dele aqui. Esse texto eu vou deixar escrito senha fraca, tá? Esse grupo aqui, ele vai nascer invisível. Eu faço depois isso. Vamos lá. Vou inserir outro grupo dentro dele aqui, ó. Esse aqui vai ser grupo controle shape. Ele vai ser do tipo linha, tá? Row. Vou limitar ele a 340, o tamanho dele, para que ele fique no tamanho desses inputs aqui, que esses inputs estão no tamanho máximo de 340. Vou centralizar ele aqui, ó, ok? Dentro dele agora, eu vou inserir o elemento shape. Vamos puxar aqui, ó, shape. Vou jogar o primeiro aqui.
Vou limitar shape senha fraca, né? Vou limitar o tamanho, a largura dele em 113 e a altura dele em 25, tá? Vou duplicar ele 2 vezes, ó. Ctrl D, Ctrl D. Esse aqui vai ser shape senha média. Esse aqui shape senha forte. Agora nós vamos aplicar condicionais dela para que ela apareça, ok? Deixa eu colocar só uma margem aqui esquerda para alinhar junto com esse. Deixa eu ver, 15. Vamos colocar visualmente aqui como está isso. Tá alinhado aqui, tá? Vou deixar esse texto com a cor preta, né? Para manter aqui o padrão do formulário. Esse grupo, ele vai nascer invisível, tá? Ele só vai ser visível quando o input password signup, tá vendo? Ó? O seu valor não estiver vazio. Então, quando eu inserir qualquer coisa aqui dentro, aqui, ó, ele aparece, ok? Então, vamos inserir qualquer caracteres aqui, ó. Era lá que... aqui, ó. Quando não estiver vazio, esse elemento é visível. Faltou fazer essa configuração aqui. Vamos ver agora. Acontece, gente. Ó, inseriu qualquer coisa, ele aparece, tá vendo? Tirou, ele aparece. Agora, a gente vai inserir as condicionais nesses elementos de shapes que nós criamos, tá? Deixa eu só tirar a formatação aqui, que ele tá com roundness, né? Vou deixar 100. Quero que fique 100 aqui. A primeira condicional nesse aqui, no senha fraca, vai ser o seguinte, ó. Quando o input, password, o seu valor, né? A gente vai puxar aqui string, password string, que é a força de senha, for menor ou igual a 50, era lá. Então, a gente vai dar um background color e a gente vai colocar a cor vermelha. Tá? Esse segundo aqui copia essa condicional. Nesse segundo aqui, cola. Muda para maior ou igual a 50 e input password. Password string for aqui não é maior e igual não, tá? É só maior, maior que 50. A força de senha for menor ou igual a 75, esse aqui vai ser amarelo, tá? E esse aqui, ó, copia aqui a força de senha, né? A condicional, na verdade, for maior deixa eu conferir aqui, gente. Espera aí. Se ele for maior que 75, então ele vai ser da cor verde, tá? E o que eu faço? Eu preciso colocar essa mesma condicional nesses dois primeiros aqui, tá? Porque está funcionando assim por enquanto, ó. Eu inseri uma senha aqui. Senha fraca, vermelho. Eu melhorei essa senha. Apareceu amarelo. Eu coloquei uma força de senha na regra que ele pede. Apareceu verde, tá vendo? A gente precisa colocar as condicionais em cima desses aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu pego essa condicional, copio ela, colo aqui,
ok? Pego essa condicional da senha forte, copio ela, colo aqui na senha média. Vamos lá. Copia, colo aqui na senha média e colo aqui na senha fraca. A senha fraca vai ter 3 condicionais para as 3 cores conforme a gente inserir a nossa força de senha. Aí ela fica correta aqui, ó. Vou inserir, vou melhorar aqui, ó, tudo amarelo. Vou melhorar aqui, ó, tudo forte, beleza? E no texto aqui eu vou aplicar essa mesma coisa, ó. Eu venho com essa condicional aqui, primeira, colo nesse texto aqui, ó. E aí o que ele vai fazer? Quando ele cumprir essa regra, ele vai mudar o texto, vai ser senha média. Certo? E pego a condicional do senha forte e jogo no texto e colo ela aqui, ó. Quando ela cumprir essa condicional, a gente vai mudar o texto também. Aí vai ser senha forte. Vamos ver como é que fica? Ele mudando, ele fazendo a mudança aqui. Ó. Senha fraca. Senha média, já mudou o nome, tá vendo? Senha forte. Ok? Então, dessa maneira, a gente consegue colocar visualmente aqui de que o usuário está criando uma força de senha dentro das regras pedidas pelo sistema. Vamos colocar agora também visualmente aqui ele cumprindo cada regra dessa. Aqui no grupo de shape, né, eu vou dar uma configuração aqui, vou deixar para 0 isso aqui, ok? E vou dar um collapse ao behind, né, que é para que ele não fique esse espaço aqui, ó, quando ele não estiver visível. Ó, tá vendo? Ele juntou mais o formulário novamente. Eu vou inserir um texto aqui, ó, nesse grupo controle de shape, para ficar aqui embaixo, tá? E vai ser o seguinte: atenção, a senha deve conter 2 pontos. Vou inserir um outro grupo aqui agora, ó. Esse grupo eu vou chamar condição de senha 1, tá? Vou deixar ele do tipo linha. Dentro dele, vou limitar ele a 340 também, né? E vou centralizar ele aqui. Dentro dele, eu vou inserir um ícone vai ser do tipo close, pode ser esse aqui, cor vermelha. Tá. Tira a formatação do ícone. O tamanho dele vai ser 20 por 20. Vou inserir um texto. O conteúdo dele vai ser 8 mais espaço caracteres. Então a senha tem que ter 8 caracteres ou mais, ok? Vou deixar o texto da cor preta, né? Aí eu pego esse ícone e esse texto, agrupo eles. Grupo condição caracteres. Vou chamar assim, ok? Vou
Esse grupo condição de senha, eu vou tirar a formatação dele e vou colocar 0 aqui, para que ele se adeque ao conteúdo que está aqui, tá? 8 caracteres. Aí eu pego o grupo condição caracteres, duplico ele. Paste. E aí ele vai ser o seguinte, ó. Condição maiúsculas. E aqui a gente muda para letras maiúsculas. Deixa eu ver aqui. Ele está como... Esse grupo está como linha. E esse outro grupo, condição de maiúsculas, ele é linha também. Ok? E aí, condição maiúsculas. E o texto, tira fixas, pronto. Agora ele ficou do jeito que eu queria. Eu vou limitar ele a 370. Deixa eu ver se cabe. E esse outro também aqui, ó, condição, também vou deixar com 170. Do tipo linha. E vou limitar ele a 170. Para ficar separados os dois aqui, já que esse grupo tem 340 de comprimento, certo? Aí o que eu faço? Eu pego esse grupo condição de senha, deixa eu fechar ele aqui, copio ele, colo ele aqui e vou chamar condição de senha 2. E aí aqui, ó, esse texto vai ser contém números e esse aqui vai ser caracteres especiais. Certo? Então aí a gente validou essas 4 regras de senha aqui, tá? Deixa eu só juntar esses grupos aqui. Eu aqui agora, ó, vou jogar esses grupos aqui, né? Para dentro do grupo Signiap Form, para eles poderem alinhar e ficarem todos juntos, tá? Então eu jogo para cá, ó, em cima do shape mesmo. O 2 também, ó. E aí eu pego o shape e coloco em cima deles aqui, ó. Aí eles ficam alinhados, não fica esse espaçamento total que estava lá na hora da gente fazer, ok? Eles estão aparecendo aqui, a gente vai colocar para que não apareça também igual o shape, tá? Então o grupo condição de senha 1, ele vai nascer, ele vai colapsar quando não estiver visível, ele não nasce visível e quando, a mesma regra, o input password senha, né? Input password, o seu valor não estiver vazio, então ele é visível. Copia a condicional e jogo no outro aqui de baixo. E ele também vai colapsar e não vai ficar visível quando o campo estiver vazio. Nesse primeiro ícone, em que a gente exige a condicional de 8 caracteres ou mais, é mais simples, tá? Quando o input password, o seu valor, number of caracteres, número de caracteres for maior ou igual a 8,
A gente vai dar um icon e vai dar um icon color, tá? A cor vai ser verde e o icon a gente vai dar um checked, que é esse aqui, ó. Vamos testar. Vou colocar um caractere. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já mudou aqui. Então, a primeira validação de senha, ele já checou lá no código do sistema e já aceitou que a minha senha tem no mínimo 8 caracteres. Se eu tirar um aqui, ó, ele volta para a condicional de que não cumpriu essa variável. Vamos configurar as outras agora. Estão entendendo como é que funciona, pessoal? Agora, nessas outras aqui, ó, letra maiúscula, números e caracteres especiais, a gente vai aplicar o regex, ok? Que é as variáveis, as strings no sistema lá na configuração inicial da aula que a gente fez lá. Agora eu vou trabalhar em cima do regex, tá? Aqui está pedindo a condicional de letra maiúscula, né? A aula já está acabando, ok, pessoal? Eu vou vir aqui quando o password, input password, significa o seu valor, a gente vem na condicional de extract with regex, em que a gente vai puxar a condicional que a gente quer. Como é feito isso? Manualmente. Ou você pode copiar o código se você buscar na internet, tá? Ponto, asterístico, abre chaves. Eu quero letra maiúscula, então eu dou um A maiúsculo, traço, Z maiúsculo, que é o final do alfabeto, fecha a chave, asterístico e ponto. Esse é o código regex que eu extraí, tá? Existem código regex para todas as variáveis possíveis que você quiser extrair dentro do texto. A gente depois aprende uma aula aprofundada sobre isso. Eu vou falar sobre isso também no curso do banco, tá? Fecha. Aonde a gente vai puxar? O primeiro item não pode estar vazio. Então, o primeiro item, a primeira letra que tiver a letra maiúscula, não precisa ter no começo da senha, mas assim que eu inserir uma letra maiúscula, ele vai mostrar para mim o que eu quero. O que eu quero? Eu quero um ícone e um icon color. Icon color da cor verde e o ícone é o checked, que a gente está usando, ok? Vindo aqui, ó. Vamos testar a condicional agora, ó, que a gente aplicou. Vou colocar uma letra maiúscula. Já reconheceu, ó. Vou tirar a letra maiúscula. Vou escrever qualquer coisa sem ser letra maiúscula, ó. Ok? Vou colocar uma letra maiúscula, ele já reconheceu, e 8 caracteres. Ele também já reconheceu. Vamos configurar os outros dois aqui agora. É simples também é com regex, do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Eu posso simplesmente copiar isso aqui, ó, essa condicional, colar aqui e trocar o reject dele, a busca dele interna aqui, ó, de 0 a 9. Dá um close. Vamos conferir. Deu um hashtag, deu um número. Já checou que tem um número, deu uma letra maiúscula, checou que tem a letra maiúscula e 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já checou que tem 8 caracteres. Só está faltando a senha, certo? De caracteres especiais, o regex de caracteres especiais. Vamos fazer ele agora. Cola a condicional aqui. Abre aqui a variável. Aqui dentro, ó, o que eu vou fazer? Eu vou puxar todos os caracteres especiais digitando no meu teclado. Vamos lá. Esse, ponto, arroba, asterístico, cifrão, porcentagem, 2 pontos, e, asterístico. Aqui não foi asterístico, foi hashtag anterior. Abre chaves, fecha chaves, traço, mais, underline, tá? Arroba, tá? Os números minúsculos aqui, ó, todos que eu conhecer no meu teclado aqui, eu vou colocar para que quando eu digitar algum desses caracteres especiais, ele puxe. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um hashtag, tem um asterístico, tem um arroba. Vamos ver aqui. Qualquer um desses que eu colocar aqui, ele vai aceitar, ó. No campo de senha, um caractere especial. Já aceitou. Se eu tirar ele e colocar uma letra comum, ele não vai. Se eu colocar um caractere especial, ele vai, tá?
Ele já muda lá embaixo. Letra maiúscula, agora um caractere especial. Ele também já aceitou. Números, ele já aceitou e já condicionou que tenha mais de 8 caracteres. Então, todas as variáveis exigidas pelo código do sistema na regra de privacidade da senha foram cumpridas. E aí a gente conclui essa aula hoje, tá? Só que para terminar, para concluir ela mesma, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, no botão cadastre-se, eu vou abrir o workflow. Vou dar um account, sign up the user, né? O e-mail, vamos configurar aqui rapidinho. Input, e-mail, seu valor, senha. Input senha, o seu valor, né? E vamos adicionar aqui o nome e senha também, que tem. Para que a gente consiga visualizar lá. O Bubble, ele trabalha a senha de forma automática, tá? No código do sistema. Então, se a gente quiser visualizar na tabela, a gente tem que colocar um campo com esse nome e puxar da onde ela está vindo, tá? Para que a gente veja lá que as condicionais, a gente, através do banco de dados, vai ver. Se eu mudar aqui para um campo comum, não for um campo de password, ó, ele vai dar erro. Então, através da tabela de banco de dados aqui, a gente vai visualizar isso, ok? Então, voltando aqui. Nome, input, name, signar para o seu valor. Ok? Agora, o sistema, ele dá um core aqui, uma mensagem de core, se eu não cumprir a regra, ok? Vamos lá. Anderson. E-mail. Vamos lá, senha. Caractere especial. Uma letra maiúscula. Tá? Só que eu não vou... Ele cumpriu acima de 8 caracteres, só que eu não coloquei número. Tá vendo o que ele está pedindo? Eu vou gravar aqui, ó. Ele está fazendo a checagem. Esse password não é válido. Eu posso personalizar essa mensagem aqui, tá? De duas maneiras. Eu venho em Settings, Language. Aqui são as mensagens de core, né? Então eu vou descer até ela aqui, ó. Cadê? This password is not a valid. Onde é que ela tá aqui? É essa mensagem aqui, tá? Em que faz a regra de privacidade da senha. Existem duas maneiras. Eu posso vir aqui e mudar o meu aplicativo para português, ele vai simplesmente traduzir, ou eu posso vir aqui e colocar uma mensagem que eu quiser. Vamos achar ele de novo aqui. This password is not a valid. Vou colocar manualmente uma frase que eu queira. Atenção. Verifique se as regras de validação de senha foram cumpridas para efetuar seu cadastro. Exclamação. Vou visualizar aqui agora a mensagem aqui, quer ver, ó? Ele não deixa criar se você não fizer, tá? Para provar que ele não deixa criar, o banco de dados aqui está vazio, ok? Vou lá. Asterisco, ele cumpriu uma, letra maiúscula, ele cumpriu uma, números e 8 caracteres ele também cumpriu. Aqui ele está cumprindo a senha. Eu vou tirar uma aqui, ó. Vou tirar os caracteres, ok? Vou tentar gravar.
Atenção, verifique se as regras de validação de senha foram cumpridas para efetuar o seu cadastro. Dá OK. Ele não deixa, beleza? Então vamos colocar o que ele quer aqui, ó, 8 caracteres. Ó. Vou colocar tudo que pede. Hashtag, letra maiúscula, números e caracteres especiais. Cumpriu todas aqui, ok? Vou gravar. Já gravou. Se eu vier aqui no meu banco de dados, eu consigo visualizar a senha. Caractere especial, letra maiúscula, letra comum e números. Vou criar mais um aqui, ó. Eu vou criar uma senha para o Renato. @ sucesso 2025. Cumpriu todas as regras, cadastrei, ele aceitou. Se eu vier aqui, ó, Renato, @sucesso com S maiúsculo 2025. Ok, pessoal? Então a gente termina essa aula de hoje por aqui. Nós aprendemos juntos a criar as variáveis de validação de strings condicionais de senha para que elas sejam cumpridas se a gente quiser conseguir efetuar com sucesso um cadastro com senha com a segurança forte, aprimorada no nosso sistema ou no aplicativo que você estiver desenvolvendo aí. Se a aula de hoje valeu o teu joia, por favor, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe conosco, tá? Se você não for inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, ative o sino das notificações para ficar sempre informado de toda aula nova no nosso canal. E se você quiser apoiar a gente de uma forma mais abrangente, clica aí no botão Seja Membro e assina um dos planos que a gente tem. Cada plano tem uma condição exclusiva. Muito obrigado, até a próxima aula e um grande abraço, pessoal. Tchau!